Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais um dia, véspera de feriado, para debater um assunto importante pra gente, né? E o tema dessa semana vai ser o sagrado versus o secreto. Então, a gente vai abordar dentro desse tema conceitos de sagrado na sociedade, como uma crença, uma religião e outras ideias, e o secreto, como coisas que as pessoas não entendem muito a respeito de magia, que é uma coisa um pouco ainda discriminada, ou algumas ideias fora de padrão que a gente não consegue entender a respeito de espiritualidade e desenvolvimento interior. Então, antes de mais nada, qual que é o nosso objetivo aqui do Saber Pleno de trazer esse assunto para você? Não é para discutir a respeito do que é sagrado para mim, ou que é sagrado para você, ou qual que é o sagrado correto, né? E nem falar de magia, de coisas mirabolantes, de ideias fora de prumo, enfim. O nosso objetivo a respeito da discussão desse tema é trazer para você desmistificar estes processos. E a gente entender, dentro da nossa visão espiritualista, universalista, o que é uma coisa sagrada para mim, ou o que é sagrado para você, e entender o que é secreto, por que a sociedade escondeu durante tanto tempo coisas importantes a respeito dessa magia interior da força do pensamento, ou dessa ideia a respeito de desenvolvimento humano, espiritualidade, enfim. Essa é a nossa intenção hoje de debater a respeito desse tema, né? Então, para a gente começar, né, a gente vai falar um pouco do sagrado. Hoje, a sociedade, isso já vem mudando, tá? Apesar de ser uma ideia um pouco antiga, esse conceito, graças à criação, isso vem mudando, né? O conceito de sagrado na sociedade hoje, normalmente está vinculado a uma religião, né? A um dogma, a uma ideia de religiosidade, de um Deus fora de você, um Deus punidor, um Deus aquém de toda esse processo humano que a gente passa e que a gente vive, né? E isso, as religiões, elas trazem, no geral, tá? Eu não tô me referindo a nenhuma específica. Elas trazem esse ranço, né? Porque o sagrado, ele é sempre uma coisa que está fora de você, né? O sagrado, ele é sempre um sentimento terceiro, uma coisa que você vai oferecer para Deus, para as outras pessoas, para a sociedade, enfim, ou para as coisas que diz respeito à sua vida só, ao seu universo particular, né? A própria igreja ser uma coisa sagrada, os templos, né? Enfim, hoje o conceito de sagrado, ele tá muito ligado a essas ideias, né? Essas ideias de religiosidade, independentemente de qual for a crença. E o secreto, durante muito tempo, muitas ideias foram sendo passadas na história da sociedade e foram se deturpando, como alguns conceitos a respeito de magia, que na verdade, na minha opinião, magia não existe. O que existe, vamos lá, deixa eu explicar. O que existe é manipulação energética, entendimento do que está dentro e fora de você, harmonização dessas forças e domínio de elementos, que muitas vezes são elementos que estão ao nosso alcance, muitas vezes não, quase sempre estão ao nosso alcance, ao meu alcance, ao seu alcance, só que poucas pessoas sabem lidar com isso. E essas poucas pessoas, né, que isso já é um processo histórico lá atrás, das religiões, até mesmo antes de Cristo, as pessoas foram manipulando esses ensinamentos magísticos, né? Essas manipulações energéticas positivas que davam resultado de alguma maneira e guardaram para ela, né? Para elas, pro clube delas, pro meio delas, né?
eliminando ou marginalizando a sociedade, não permitindo que as pessoas compartilhassem desse poder, desse trabalho de influência. Isso a gente encontra em diversas doutrinas, diversas religiões, né? Sempre existe uma cúpula. Doutrinas filosóficas, religiões, igrejas, templos, sempre existe uma cúpula. É o Papa, são os grandes sacerdotes, é o pastor, é o monge mais evoluído, ou é o esoterista mais renomado, ou é o irmão mais preparado, enfim. Na verdade, gente, a gente precisa entender primeiro que o sagrado e o secreto não existem. O que é sagrado para você? Sagrado é o seu corpo, né? É a sua vida, são as suas manifestações energéticas, é onde você deposita, o templo que você deposita toda a sua fé. Aquilo é sagrado. Se esse templo que você deposita a sua fé for uma igreja, ou for um centro, ou for uma doutrina filosófica, aquilo é sagrado para você. Só que na minha opinião, eu acho que nessa ideia que o saber pleno procura sempre levantar, aberto, lógico, a discussões, é que a gente pare de visualizar o sagrado fora da gente. E a gente comece a reconhecer todas as coisas sagradas que existem no nosso interior. O nosso templo, o nosso maior templo é o nosso corpo, é o nosso espírito, né? É a nossa energia, essa centelha divina, essa centelha criacional que existe dentro de você, que existe dentro de mim e dentro de todas as pessoas que tem um propósito na criação. Tudo na criação, tudo na vida tem um propósito. Os animais, as plantas, os minerais, as pessoas, a morte, a vida, o renascimento, o alimento, tudo tem um propósito nessa escala ascensional, né? E é muito importante que nesse momento, nessa transição de era, nessa mudança de tempos, que muitas pessoas já vêm reconhecendo isso, independentemente de o nome que você dê para isso, a volta de Cristo, ou a mudança da era de peixes para a era de aquário, ou uma transformação mística, enfim. Não interessa o nome, o fato é que existe uma transição, nós estamos passando por mudanças sociais, culturais, energéticas, espirituais, enfim. E a gente, nesse momento, é muito importante a gente parar com esse costume, né, histórico, milenar, né, de direcionar o sagrado para fora da gente. Eu não tô falando que você tem que parar de acreditar na sua igreja, no padre, no seu pastor, não é isso, porque cada um tem um papel importantíssimo na sociedade e essas pessoas que se dedicam à passagem dessas doutrinas, dessas ideias, são de grande valia para a nossa vida. Porque muitas pessoas, é através da religião, né, que muitas pessoas conseguem se religar com o que existe de verdade na vida delas. Só que não visualize só isso. Visualize o mais sagrado que existe em você, que é a sua essência, que é o seu sentimento interior, que são as coisas que moram dentro de você e que você modifica todos os dias. O seu comportamento, a sua fala, a sua mente, a sua visão, os seus objetivos, as suas metas. Traga o sagrado para dentro de você. Entenda essa integração que nós temos com a natureza. Nós fazemos parte dessa criação. Nós somos parte integrantes, nós não somos meros telespectadores. Nós estamos ativos nesse projeto, né? Então, começa a tratar o seu corpo como sagrado. O que você faz com uma coisa quando você acha ela sagrada ou quando você considera ela sagrada? Você cuida dela. Todos os dias você vai lá, você ora para aquele santo que é sagrado para você, ou todos os dias você limpa aquele cristal que você guarda e que você acha importante, ou todos os dias você pega a sua Bíblia
e você lê todas as passagens ou salmos que são importantes para você. O mesmo cuidado que você direciona para essas peças e para esses objetos sagrados, porque são sagrados para você ou para quem acredita neles, tenha também com o seu corpo, com a sua alimentação, com o seu espírito, com a sua cabeça, sabe? Pare de consumir coisas nocivas, né? Ideias passadas a respeito de diversão, de essa coisa de você extrapolar muito. Se divertir é muito importante, mas como você tá se divertindo? Como você tá cuidando do seu corpo? Você tá enchendo a cara a noite inteira e aí você vai dormir 4 horas da manhã todo final de semana e no dia seguinte você acorda e vai trabalhar? Você tá fumando igual um louco? Você tá... Enfim... Como você está tratando o seu corpo? Seu corpo é seu templo, é ele que vai te levar adiante nessa jornada. É ele que vai te fornecer tudo o que você precisa, todas as ferramentas para suas conquistas. Como você está cuidando da sua mente? O que você está lendo? O que você está assistindo? Qual o assunto que você tá conversando com as pessoas do seu dia a dia, no seu trabalho? Você só tá reclamando? Você tá falando mal da vida dos outros, fazendo fofoca? Ou você tá falando coisas positivas a respeito das pessoas, de superação, de novos relacionamentos, ideias afetivas legais? Tudo isso a gente tem que ver, né? Quando a gente começa a direcionar o sagrado para dentro da gente, cultivar não só esses elementos externos que são importantes, mas a gente também começa a se considerar sagrado, considerar nosso corpo, considerar o outro sagrado. As pessoas as quais a gente se relaciona, como a nossa família, os nossos relacionamentos, tudo isso é sagrado. Cada pessoa é um templo. E quando você se reconhece sagrado, você visualiza isso no outro. Você tem respeito pela existência daquela pessoa. Porque ela também é uma chama divina, ela também é uma centelha divina. Ela também faz parte dessa criação. Então isso também é sagrado. A gente chegou num ponto na sociedade onde a gente dá um valor tão grande para essas coisas, né, que a gente considera sagradas, a igreja, a Bíblia, o santo cristal, os processos religiosos, mas aí chega na rua, cara, no dia do seu trabalho, você vai lá e você fica falando mal do seu colega, do seu chefe, ou você trata as pessoas mal na rua, você xinga a pessoa no trânsito porque ela te cortou. Pô, não tá na hora de repensar esses valores que a gente tem dentro da gente, da nossa cabeça? Como assim você considera um livro sagrado ou uma imagem de cerâmica sagrada e você não considera o seu próximo sagrado? Você não cuida dele? Como assim? Né? Aí você vai pra balada e você faz a rapa lá, né? Fica com todo mundo e se desfaz daquelas pessoas como se essa troca ela não fosse importante. Você não dá atenção quando uma pessoa precisa de um conselho ou conversar, ou até mesmo lá na balada a pessoa quer conversar com você. Ah, não quero conversar com essa pessoa. Só tô aqui pra curtir. Poxa, gente, que conceito de sagrado é esse? Tá na hora da gente mudar isso. E quando a gente se desfaz dos outros, quando a gente não dá importância para aquela vida, ou até mesmo para um animal, para uma planta, você também tá se desvalorizando, você também tá percebendo ou tá sentindo que você não vale nada. A única coisa que vale é as conquistas materiais que você tem, a quantidade de dinheiro que você carrega no bolso, o carro que você tem, o iPhone que você anda, sabe? Pô, essa distorção, isso acontece quando a gente fala do secreto, justamente por causa disso. Eu tava num debate muito grande com a minha mãe essa semana a respeito dessas coisas, né, desses rituais que as pessoas, nas religiões afro existem bastantes rituais que são sagrados e são secretos, nas igrejas, ou até mesmo filosofias, né, que trazem conceitos
que são secretos, que não são abertos para as pessoas. E isso, a história da sociedade traz e deixa isso muito claro, né? Só os grandes sacerdotes antigamente tinham o poder de cultivar ou de cultuar aqueles deuses ou participar daqueles processos. E isso é isso que gerou a discriminação que hoje a gente vê as pessoas tendo a respeito dessas religiões como o candomblé, como a umbanda, ou contra os esoteristas que fazem seus rituais com cristais, né, rituais de energização, ou até mesmo dentro da própria igreja, né, onde quem tem acesso àquele acervo de livros ou aquele conhecimento são só os padres, os grandes padres, as pessoas que têm um conhecimento e um... Pô, na verdade, e isso é uma opinião muito particular, eu acho que se esses processos eles fossem abertos e dialogados, se as pessoas se interessassem em entender, em conhecer, em ler a respeito, porque hoje isso é aberto, por mais que a doutrina seja falada, seja imposta como sagrada, como secreta, né? Todo mundo tem acesso a tudo. Existe internet, existe Google, existe Wikipedia e todo mundo compartilha a respeito disso. Se a gente se informasse mais, se a gente fosse ler mais a respeito desses rituais ou dessas coisas, as pessoas veriam que isso nada mais é do que uma manipulação energética, é uma coisa que você pode fazer para você mesmo. E você não precisa de grandes artefatos, de grandes elementos secretos. Você só precisa entender esse processo energético que ocorre dentro de você e trabalhar ele de uma maneira positiva. Esse é o maior segredo. É a manipulação energética, né? Que durante todos esses milênios dessa história da sociedade, a gente vem cultuando tanto essa coisa do secreto, porque o secreto, vamos divinizar porque é sagrado, o sagrado está sempre fora, que a gente esquece do que existe de mais importante dentro da gente, que é a nossa essência, a nossa energia, e que quando a gente manipula todos esses elementos, a gente tem um sucesso tão grande, uma resposta tão rápida, a vida se movimenta, os processos se organizam e tudo dá certo. Existe prosperidade, existe amor, existe felicidade, porque você está trabalhando. Você está trabalhando com os seus próprios elementos, entendeu? Então, gente, eu queria muito falar a respeito disso, porque a gente está entrando num feriado muito importante, né? Uma simbologia muito forte aí, que é a Páscoa. É um momento de renascimento, independentemente da gente participar da Igreja Católica ou não, acreditar em todos esses conceitos, mas a Páscoa, ela é um nascimento para os esoteristas, né? É a felicitação da vinda da primavera, é um novo momento em outros países, né? Não aqui nós estamos no outono. Mas lembrando que a astrologia ela não foi fundada aqui, né? Ela foi fundada em outros espaços, outras regiões, aonde as estações são diferentes. Mas era um momento de abundância, um momento de renascimento, de fartura, de novos pensamentos, né? Então, eu acho que é muito importante, acreditando ou não no símbolo da Páscoa, de todo esse processo, a gente aproveitar essa energia. E não só essa energia que se movimenta nesses dias, mas essa energia que está aí disponível para você e que você pode usar a seu favor, né? Você pode usar para se renovar diariamente. A cada nascer do sol é uma nova oportunidade que você ganha para ser uma pessoa diferente, para agir de forma diferente, para falar diferente, para ser melhor. E é isso que a gente tem que buscar todo dia, ser melhor, né? Então, gente, vamos tentar mudar um pouco isso, né? Um pouco esse conceito de voltar as coisas sempre pro externo e entender que nós somos uma peça muito sagrada nessa vida, nesse cosmos, nessa criação toda. A gente faz parte disso, né? E tudo parte da gente. Então, olha, eu tenho certeza que se a partir de hoje você trouxer o sagrado para dentro de você e você começar
a se valorizar dessa forma, a cuidar do seu corpo, da sua matéria, do seu espírito, da sua mente, dos seus sentimentos, né? Você vai perceber uma mudança na sua vida, você vai perceber uma mudança na sua relação com o outro e vai fazer dessa vida e dessa relação uma coisa saudável, uma coisa boa e próspera para você, tá? Bom, eu sei que hoje a gente se adiantou um pouco no tempo, né? Porque realmente esse assunto é um pouco mais extenso do que os outros. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vamos debater, vamos discutir. Manda o seu comentário pro Saber Pleno Responde, a abinha lá em cima no nosso site. E vamos mandar ideias sobre assuntos, sobre temas pra gente discutir, o que você tem dúvida. E eu espero que realmente você consiga aproveitar essa energia maravilhosa de renascimento, aplicar no seu dia a dia e valorizar as pessoas que estão à sua volta, se valorizar e tirar um pouco dessas coisas que estão muito fora de você e trazer isso pra dentro, tá? Porque não existe bênção e presente maior na criação do que a vida. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, é através dessa vida que pulsa dentro do nosso corpo material que a gente constrói esse mundo, que a gente constrói essa sociedade e que a gente faz dos processos e da história uma coisa que vale a pena, tá? Bom, é isso. Um ótimo feriado para todos, um ótimo final de semana, muita luz, muita paz, muita coisa boa e um super beijo. Tchau!